Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Cinco Dias Sem Nora é uma produção mexicana de 2009, 2010, que foi a estreia, e isso é muito importante a gente sempre ter em mente neste filme, estreia no roteiro e na direção de uma mulher. Esse filme ganhou vários Ariels, que é o equivalente mexicano ao Oscar. Foi a primeira vez que uma mulher foi indicada e ganhou como melhor filme. E um dos troféus que ganhou foi de melhor ator, né? O Fernando Luján, um ator mexicano que na época dos DVDs eu tinha um ou dois filmes dele em DVD. Sempre gostei do trabalho dele, do pouco que eu conheci, né? E nesse filme ele não está diferente. Tanto é que enquanto eu via, eu imaginava assim, puxa, se o roteiro fosse tão destemido quanto a interpretação do Lujan, o filme seria assim um primor. Eu não vou detonar com o filme, tá? O que eu quero dizer é, embora sem os fogos de artifícios, que é uma coisa que eu não gosto muito em atuação é quando é over the top, né? Quando não precisa ser. É sempre bem discreto, mas o Lujan teve que apresentar um leque de emoções muito grande ali, desde ciúmes, raiva, ironia, ternura, um espírito controlador, igual o da falecida esposa, várias coisas, né? Então, mas por isso que eu falei, a gente tem que levar em consideração que é um filme que tem ambições mais ou menos modestas, mas poderia ter alçado voos muito, muito mais altos, né? E também dizer que o Fernando Lujan faleceu em 2019, tá? Com 79, 80 anos. Depois de uma boa, grande carreira no cinema mexicano e nas novelas, né? Os Cinco Também Choram, Olhar de Mulher, essa parte da vida, da carreira dele não conheço, conheço menos ainda, mas uns dois ou três filmes da filmografia eu conheço. Já aviso que não é um filme assim, é mais que eu chamo aqui de filme de festival. Ele é quieto, minimalista, assim, gravado em praticamente um apartamento, então é meio como uma peça de teatro filmada. Ele se deu melhor em festivais e pequenos cinemas ao redor do globo, tá? Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtirem os vídeos, compartilharem, eu agradeço. Na verdade, os motivos pelos quais eu vi o filme na Netflix foi o Lujan e para incentivar a Netflix a colocar mais filmes assim. Embora eu goste de terror trash, bobeira, do canal Lifetime, eu também gosto de filme de festival, entre aspas, bom. Esse aí é mediano, né? De mediano para bom. Então a história é assim, ó, 5 dias sem Nora. Então não é spoiler, vou dizer. A Nora se suicidou. Só que ela era uma mulher judia e ela se suicidou bem. Aí você vai começando a falar, puxa, essa mulher fez tudo isso de propósito. Ela se suicidou bem às vésperas de um feriado que os judeus comemoram, a comunidade judaica comemora. E aí eu sei que ela fez de um jeito que o cadáver dela teria que ficar 4 dias conservado em gelo seco lá no apartamento. E a gente vê outras coisas da personalidade controladora da Nora, tá? Você tem a geladeira cheia de Tupperwares com, assim, explicações bem precisas do que deveria ser preparado e como deveria ser preparado. Então é assim, a ausência da Nora, ó, 5 dias sem Nora. A ausência da Nora no filme acaba equivalendo a uma grande presença. A ausência dela é tão grande que a torna presente. Igual em Rebecca, Mulher Invisível, só que dirigido pelo Hitchcock, né? Só que os dois filmes não navegam nas mesmas águas. Eu estou só traçando um paralelo. Tanto é que você vai ver, se você ver o filme, aí também não vai ser spoiler. Uma das últimas cenas, ou a última cena, é uma cadeira vazia, que seria supostamente a cadeira da Nora, tá? E aí você vai entender bem, puxa vida, a ausência dela é uma super presença. Porque o filme termina enfocando a ausência dela. É ela não na cadeira. E o filme por isso que ele poderia ter sido mais destemido, porque o roteiro, na verdade, ele quer dar algumas pontadas e quer mostrar o suicídio como uma forma de unir uma família e não de desintegrar a família, porque ela cometer suicídio dentro das leis judaicas, isso é horrível. Então, uma das subtramas do filme vai ser como que essa família vai enterrar essa mulher, aí vai
tá? Uma crítica à hipocrisia, intolerância religiosa. E o personagem do ex-marido dela tem que ficar de guarda lá com o cadáver, tá? E é muito sintomático que eles estejam separados no papel, né? Só que há 20 anos eles estavam separados. Só que eles moram um de frente para o outro. Ele tem a chave do apartamento dela. Ela, antes de se dar, encomendar a carne é entregada no apartamento dela. Aí não é à toa que depois o Rabino toda hora vai falar sua esposa, e o Fernando Lujan lá, o personagem dele, tem que falar ex-esposa, e o Rabino continua falando esposa. Pra gente que entende assim um pouco do filme, e percebe como que depois de morta ela continua controlando aquele cara, tá? A gente fala até, esposa mesmo. E a Nora, ela vai deixando pistas, né? Tem uma hora que o ex-marido dela encontra uma foto embaixo da cama, assim, em algum lugar lá. E aí é uma coisa que, assim, é como se ela estivesse falando ou colocando na cabeça dele uma coisa, uma suspeita, para depois ele confirmar ou não, que ela não falou enquanto viva, mas pelo jeito queria falar enquanto morta. Aí esse homem se bota a procurar coisas no apartamento para ter provas a respeito dessa foto. Paralelamente a isso, vão entrando personagens que são coloridos, mas poderiam ter sido muito mais coloridos, né? Porque você tem a empregada que é católica, então é uma judia que aceitava como super amiga, porque é aquelas coisas, né, de empregada que parece da família. Religiosamente, as duas ali eram oposto, mas se davam bem. Tanto é que a empregada decide cumprir os últimos desejos da patroa, né? Só que, por outro lado, ela quer que a patroa seja enterrada maquiada, como os católicos talvez façam. Botar uma cruz, imagina nos judeus, né, que não aceitam isso. Por sua vez, o Fernando Lujan, o ex-marido, ele é ateu, então ele fica possesso quando os rabinos não deixam, né, ela não pode ser enterrada em Campo Santo, vai ter que ser enterrada em outro lugar, né, fora, junto com os criminosos. Ele fica bravo e aí ele começa a provocar o rabino, o que vai ser pior, né? Então dá um ar de infantilidade para aquele cara. O filme joga em muitas frentes e fronts, só que ele não aprofunda nada em nenhum deles. Ele poderia ser uma comédia ácida, muito, muito ácida, poderia ser um drama de denúncia, sei lá, muito ácido, ele poderia ser um monte de coisa. Mas ele acaba sendo só um filme que superficialmente, tangencialmente toca nesses assuntos, tá? Tem que prestar atenção nos comportamentos, né? O filho dela que vai chegar depois, ele é todo certinho, ortodoxo, com relação à sua religião judaica. Mas aí você vai ver, será que ele vai aceitar a ortodoxia dele quando bater na porta? Ou seja, minha mãe não vai poder ser enterrada junto em campo sagrado, aí você vai ter que assistir ao filme, tá? Só que tudo isso é feito de forma muito tímida, a ponto de quase o filme ter alguns problemas de ritmo lá na metade dele, né? Mas tem por outro lado, você tem as netinhas, né? Que para elas é uma aventura, ao mesmo tempo de medo e sim, fascinação. Entrar naquele caixão, que é um caixão que tem uma cruz, né? Imagina, Fernando Lujan, o ex-marido tinha encomendado um funeral católico para ela, baratinho e católico. Então o filme está cheio dessas coisas, mas ele nunca tem a coragem de dar o salto para fazer essas coisas serem mais fortes, né? E mais memoráveis. Parece que ele fica naquele... Quem já experienciou a morte de alguém de perto, sabe que o tempo entre a morte e o sepultamento parece um limbo, né? A gente fica num limbo. O filme tem hora que parece que está querendo recriar esse limbo. E aí eu não estou falando mal do filme, tá? É porque, assim, ele é um período em que a gente fica meio inativo, em que a gente não voa. E esse filme poderia alçar voos mais altos, mas não o fez. Mesmo assim, eu gostei bastante, porque é de estreia e porque tem uma ótima atuação, não só do Lujan, as outras pessoas também estão boas. E ele só não é assim, ele foi o filme de uma pessoa que, sei lá, era inexperiente ainda,
não foi na toada que o, né, que o, ela assim, tinha o Fernando Lujan ali, uma Mercedes, mas aquele roteiro tava para um motorista inferior. Mas mesmo assim eu gostei de 5 dias sem Nora, porque isso que eu estou falando não é um defeito assim, que detone o filme, né? É uma timidez de roteiro.